LD é uma empresa subsidiária do Grupo Société Générale. É um grupo financeiro presente globalmente em vários países. Nós somos especializados em gestão e terceirização de frotas, né? Nós dividimos isso porque nós atuamos em dois segmentos, tanto na terceirização de serviços de gestão, né? Onde você possui o seu carro, né, frota própria, e nós fazemos toda a parte terceirizada do serviço de administração de manutenção, de seguro, veículos reservas, etc. Assim como também nós fazemos todo esse portfólio de serviços, mas oferecemos também o veículo alugado. Temos mais de 50 anos de experiência, né, no mundo. Temos hoje mais de 1.300.000 veículos sendo administrados por nós. Atuamos em mais de 100.000 clientes, presença em 47 países e somos bastante preocupados com a questão da qualidade e da certificação nos nossos processos para atendimento dos nossos clientes. Bom, eu falei um pouquinho dessa experiência da LD, porque enquanto eu estava aqui observando as outras pessoas que estavam apresentando, inclusive o Flávio comentou bastante a respeito disso, nós estamos vivendo num momento do país, um momento bastante complicado, que causa certamente insegurança para muitas pessoas, né? E aí eu comecei a refletir, pensar um pouco sobre a minha vida e também refletindo um pouco sobre a questão da LD Automotive, né? E me veio na cabeça que nada acontece como mágica, né? O Brasil, apesar de ter avançado muito nos últimos 10, 15 anos em relação à questão da gestão de frotas, né? Temos amadurecido muito nesses últimos anos, nós ainda estamos engatinhando no que diz respeito a conceitos e a cultura de gestão de frota, né? Outros países, né, como a gente vê na nossa experiência de 50 anos, já tem isso, né, muito mais enraizado, né? E sim, são conhecimentos que são trazidos de outros segmentos, como, por exemplo, o da aviação. E o que eu trouxe para discutir aqui um pouco com vocês, ele sai um pouco fora da questão do tema da segurança, mas ele tem muito a ver com a questão da nossa capacitação, né? O motivo pelo qual eu pensei esse conteúdo para vocês foi no sentido de pensar como vocês, né, gestores de frotas, podem atuar no dia a dia de vocês de uma forma diferente para que possam conhecer melhor a jornada do usuário e ter uma mudança de atitude, com o objetivo de melhorar a experiência do condutor. E com isso, né, eu acredito que melhorando a experiência do condutor, a gente consiga também atingir o objetivo principal, que é a redução dos acidentes e melhoria da segurança no nosso trânsito. O que é a jornada do usuário? Alguém aqui já ouviu falar a respeito dessa teoria? Não? Pois bem, esse tipo de temática tem sido abordado cada vez mais pelas empresas, principalmente as empresas mais jovens, né, as empresas ditas empresas.com, né, que utilizam dessa metodologia para avaliar o perfil do seu consumidor, para fazer com que ela possa interagir melhor com esse usuário, desde o início, entender como ele se aproxima do seu produto ou do seu serviço, né, ou então durante o processo de utilização do serviço ou de um produto. Quando a gente pensa na jornada do usuário, a gente pensa numa investigação bastante profunda de quem é esse usuário do nosso serviço. E eu estou falando aqui do serviço que os seus fornecedores prestam, né, diretamente ou indiretamente para a frota de vocês, assim como os serviços que o seu departamento presta para os clientes internos de vocês, que são os seus usuários, os seus condutores, ou até os decisores, né? Para que a gente possa construir
essa jornada de trabalho, a gente primeiramente tem que pensar num conceito que vem antes, que é o conceito de persona. Trata-se aqui de reconhecer quem são os personagens, né? Essas figuras que são os usuários que vão estar no dia a dia se aproveitando dos serviços ou dos produtos. Então, como eu tenho que olhar para esses usuários? Eu tenho que reconhecer neles características e sentimentos, né? A ideia é nós mapearmos toda a rotina desse usuário, desde o momento zero, onde ele toma o primeiro contato com o produto ou com o serviço, o que acontece depois, né, qual é o contexto dele, né, para que a gente possa entender o que leva ele para o próximo passo. E aí a gente pode citar um exemplo, uma rotina simples, né, de um setor, né, farmacêutico, um propagandista que sai de casa pela manhã e ele tem dentro da sua rotina fazer um trajeto até um hospital para fazer uma visitação médica, né? Só que ele está num dia onde ele tem que se preocupar com uma manutenção, por exemplo. Então a gente pode pegar simplesmente esse período, né, esse contexto, e avaliar como que ele operacionaliza isso. Ele entra em contato com a central de atendimento do seu fornecedor, depois ele entra em contato com a oficina, depois ele leva o carro até a oficina, ele aguarda o serviço ficar pronto, ou ele vai tomar um café, ou ele almoça, ou ele aguarda no local. Todos esses detalhes de contexto são fundamentais para a gente entender o passo a passo que esse usuário dá para interagir com o nosso produto e com o nosso serviço. Mas o mais importante, eu diria o fundamental, é a gente desenhar no nosso mapa de jornada quais são os sentimentos desse usuário a cada uma dessas etapas. Por quê? Nesse exemplo que eu citei, se a gente pegasse, por exemplo, um depoimento de um usuário dizendo assim para nós, eu tive que ligar na central de atendimento, tive que aguardar por mais de 9 minutos para receber a informação que eu precisava. Depois eu tive que ligar para uma outra oficina para fazer um agendamento. Depois eu tive que levar meu carro até o local e eu tive que ficar esperando até que o orçamento e o serviço fosse realizado. Se eu colhesse só o depoimento, qual é a impressão que eu teria? Que ele está recebendo um bom atendimento, que o serviço está funcionando, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão, por favor. Quem acha que não? Pois bem, vamos até o final do exemplo. E vamos dizer que eu aprofundasse e perguntasse para ele, mas como que você se sentiu a cada etapa? Olha, eu me senti muito bem atendido na primeira ligação que eu fiz. A atendente super simpática, me atendeu muito bem, perguntou se estava tudo bem comigo, primeiramente. E a todo momento, enquanto eu esperava, ela voltava na ligação para saber se estava tudo bem, que ia demorar um pouco mais, me orientava que teria mais alguns minutos na espera, porque ela estava buscando algumas informações mais detalhadas, para que eu pudesse encontrar um lugar que fosse mais próximo do meu destino, para onde eu estava indo fazer a minha visitação. Ok, e depois, lá na oficina, o que me chamou mais atenção é que eu fui recebido pelo dono da oficina. Ele fez questão de me receber na porta, me encaminhou para dentro da oficina e perguntou se eu gostaria de esperar. Me ofereceu, inclusive, para esperar na sala dele. Como eu disse que eu tinha um compromisso próximo, né, eu iria até o compromisso, depois eu voltava para o carro ficar pronto. E, no geral, como você se sentiu? Eu me senti plenamente satisfeito. Então, por isso que eu queria dizer para vocês que não basta só a gente colher o depoimento isoladamente, sem colher o sentimento do usuário. É fundamental, porque ele poderia ter dado um depoimento também muito mais simplista do que esse, e a gente ficar achando que ele foi bem atendido, quando na verdade ele estaria insatisfeito com o serviço, não estaria feliz com o serviço que estava recebendo. Nesse sentido, o que eu queria mostrar para vocês é que, assim, o quanto é importante a gente reconhecer
experiências do usuário se nós estamos entregando aquilo que é a expectativa dele, né? Mais importante do que eu achar que estou entregando, é eu efetivamente fazer essa avaliação. E aqui a gente tem que deixar de lado uma questão que é difícil para nós, seres humanos, que são os nossos preconceitos, as nossas ideias pré-concebidas. Normalmente, né, nesse exercício que eu fiz aqui do exemplo com vocês, nós temos uma tendência de supor as coisas, de achar que a gente já sabe. Eu peguei metade do depoimento do usuário, já vai servir para mim aplicar para a frota inteira. Então, eu mudo todo um processo da minha empresa, pensando única e exclusivamente em poucos depoimentos que eu fiz de avaliação. E eu digo uma coisa que é mais importante ainda, que é assim, existe uma mudança cultural, nós estamos passando por essa mudança. Eu percebo pela maioria do grupo que está aqui, que vocês são mais ou menos da minha geração, e a geração que vem agora, ela tem necessidades diferentes. O mundo funciona de uma forma diferente para essas pessoas. Então, nós precisamos aprender a reconhecer o que são valores para essas pessoas, quais são essas necessidades, para que a gente possa formatar um produto ou um serviço que atenda essas expectativas. Senão, a gente está fadado a perder nosso tempo e perder o dinheiro da nossa empresa, não sermos eficientes no nosso negócio. É importante que esse mapa que eu estou construindo, detalhado, com todas essas características de como cada usuário, né, interage, né, quais são as etapas e quais são os sentimentos dele, nos fornece informações que são extremamente valiosas. Tá? E aqui, objetivando, né, a questão de quando eu devo criar essa jornada, principalmente em duas situações. Ou quando eu quero criar um novo serviço, por exemplo, eu quero implementar um serviço de atendimento diferente para o meu usuário, e eu não conheço nada a respeito disso, então eu vou aprofundar, né, para entender essas necessidades, como ele poderia utilizar, como seria cada etapa, desenhar isso, para que eu pudesse efetivar a implementação desse serviço. Porque, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer esses requisitos iniciais para poder desenhar os requisitos técnicos para a minha área de compras poder até fazer um levantamento de custos no mercado. Se eu não faço o reconhecimento correto das necessidades, eu com certeza vou desenhar mal o meu projeto, a minha área de compras vai comprar mal o meu produto ou o meu serviço, e eu vou receber um abacaxi, algo que não me serve para nada, algo que pode ser muito bonito, pode ter um nome maravilhoso, mas que efetivamente na prática não me traz resultados nenhum. Quando eu quero conquistar, né, buscar apoio dos stakeholders, né, principalmente dos decisores nos processos, né, da diretoria ou da alta gestão de uma empresa, eu preciso ter todas essas informações muito bem detalhadas e mapeadas para conseguir conquistar o apoio. Por quê? Através dessas informações, eu consigo enxergar pontos de melhoria, né, gargalos que eu tenha dentro de um processo, e eu consigo mostrar para a diretoria quais são os efeitos ou os resultados positivos que a gente pode ter com a implementação desse novo serviço ou desse novo produto. Tá? O segundo motivo é quando a gente, por exemplo, talvez alguns de vocês já enfrentaram ou podem até estar enfrentando esse tipo de situação, de você entrou na área de gestão de frotas sendo uma área já existente. Então, já existiam processos definidos, serviços contratados, fornecedores contratados. Porém, parece que, ao seu ver, aos seus olhos, principalmente vocês que estão aqui, né, tentando se capacitar, né, tendo conhecimentos mais profundos acerca do que é bom, aos seus olhos, aquelas coisas parecem que não estão funcionando.
às vezes tem ferramentas inapropriadas, às vezes tem processos inapropriados. Para isso, eu também posso utilizar a metodologia da jornada de trabalho, para fazer acertos de rotas, para que eu possa corrigir os caminhos, né, que eu estou perseguindo, para que eu tenha resultados diferentes. Então, a responsabilidade também é nossa nesse sentido. Bom, eu quis colocar para vocês a importância da visualização, por quê? 2 motivos. Primeiro, porque é uma condição, diria, sine qua non, de a gente ter essa visão deslocada, esse ângulo de visão ampliada. Na psicologia, a gente chama isso de visão empática, que é você olhar o mundo através dos olhos do outro. É você se colocar no lugar do outro, e mais do que isso, é você ver como ele enxerga as coisas. Ou seja, retirando os seus preconceitos, as suas ideias preconcebidas. A gente tem, com a experiência, né, com o tempo, a gente tem uma facilidade muito grande, uma tendência de achar que a gente já sabe tudo. Né, de que a gente já conhece isso, de que a gente já viu isso, a minha empresa tem processos muito bem definidos. Só que na prática não é bem assim. A gente pode evoluir. E pode evoluir muito quando a gente está aberto a essas novas experiências. Né? Também é importante que a gente tenha que conhecer os grupos com os quais a gente vai compartilhar essas informações para que os projetos possam avançar e ser aprovados. Se eu for falar, por exemplo, desse projeto para uma bancada de técnicos, talvez bastaria eu construir todo o meu mapa de uma forma escrita, muito bem escrita, detalhadamente, e apresentar para eles, isso seria o suficiente para que eles pudessem decidir com base nesses dados. Talvez ficasse mais interessante se fosse um público diferente, um diretor, uma diretoria, um comitê mais executivo, eu colocar figuras que possam representar cada etapa desse processo, porque visualmente esses decisores têm uma maior facilidade de tomar a decisão. Ok? E por último, eu queria fazer um link aqui com vocês com a questão do que a gente está vivenciando de experiência através do segmento de aviação propriamente dito. Vocês já pararam para pensar quantos detalhes, né, e como são pensados os espaços, por exemplo, de uma aeronave? Questão de conexões, televisão, mesa de apoio, lugar para colocar o copo, o assento adequado para a pessoa sentar, né? Questão de segurança, assento flutuante, máscara de oxigênio, porta de saída de emergência. Tudo isso é pensado em função das necessidades dos usuários. E mais do que isso, se a gente for pensar em tecnologias, né, o que elas nos proporcionam, hoje você fazer um check-in eletrônico, você ter a possibilidade de fazer isso via um aplicativo, você fazer comparativos de preço sem sair de casa, via internet, comparando o preço de empresas globais. Isso facilita a vida do usuário e traz resultados financeiros também, porque reduz custos para os usuários. Tudo isso é pensado a partir da necessidade do usuário. Seria possível a gente ter esse resultado que a gente visualiza e sente na prática do dia a dia? Aqui eu não estou colocando no mérito qual é a melhor, qual a pior companhia na visão de cada um de nós. Eu garanto que cada um de vocês tem uma experiência diferente com cada companhia. Mas seria possível isso se a companhia aérea não olhasse o usuário dela a partir dessa metodologia? Ela pensa em cada detalhe, ela varia a experiência de cada usuário. Então, nesse sentido, o que eu queria deixar para vocês, para reflexão, é como que a gente pode usar esse conhecimento prático no nosso dia a dia para mudar a experiência do nosso usuário. Ok? Obrigado. Bom dia a todos.